Voltei! E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente está muito famosinho na mídia, porque a gente vai falar de esporte da mídia. Vamos compreender qual é a relação da mídia com a influência que ela causa no esporte e as práticas que a gente acaba desenvolvendo. Tranquilo? Podemos começar? Então, let's go! Esportes alternativos. Quando o assunto é atividade física, qualquer esporte é uma boa alternativa. Afinal, para levar uma vida realmente saudável, não basta apenas ter uma alimentação equilibrada. É preciso praticar alguma atividade. Às vezes, a preguiça toma conta e nada parece ser interessante o suficiente para nos fazer sair da casa para treinar. Mas será que você realmente já tentou de tudo? Alguns esportes são pouco divulgados na mídia, porém pode ser uma ótima alternativa para você sair da mesmice. Então é aquela dinâmica de tipo, ó, eu queria praticar um esporte? Queria! Mas os que tem aí eu não gosto muito, eu não sou um excelente atleta de vôlei, não gosto de futebol, não tenho altura para jogar basquete, então tudo chato, não tem nada interessante. Mas qual é a concepção de onde você conhece todas as possibilidades? Será que a mídia, que é a forma que a gente tem de instrumento de visualização, identificação, de entendimento de algumas coisas, de acesso a alguns conhecimentos, tem colaborado para você conhecer as outras alternativas desportivas? Então, se eles não estão colaborando, a gente colabora aqui porque a gente vai conhecer alguns esportes alternativos já. Atenção, foi! Ó, mas primeiro vamos compreender aqui o papel da mídia na sociedade, porque, né? Vamos lá. Ó, odiernamente, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de difusão cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisiva, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, ditando regras de conduta e de consumo, indo além da transmissão de informação, mas também na construção de tendências. E aí eu pergunto, mas qual o interesse da mídia com o esporte? Eu não vou dar spoiler, mas quero que você pense. A mídia, ela usa o esporte como instrumento de quê? Pensa aí, mas de forma geral a gente consegue compreender que a mídia tem um papel fundamental na disseminação de alguns acessos, alguns conhecimentos. Aí por meio, por exemplo, da televisão, que é um instrumento básico, e que algumas pessoas têm percepção, noção de alguns esportes que talvez ela não tivesse no radar dela. A gente começa a ter uma outra visão, uma ampliação, um esporte que rotineiro faz parte do nosso cotidiano, que a mídia televisiva divulga, é o futebol. Então, a gente consegue compreender e vivenciar muito mais o futebol, porque ele tem muito mais visibilidade. Outros esportes não têm essa visibilidade tão grande, e aí a gente fica sem conhecimento, sem acesso a ele. Então, esse papel da mídia é muito mais do que informar. Ele acaba influenciando nos hábitos e nos costumes que a gente acaba adotando. E a pergunta que eu fiz é, mas por que ela faz isso? Qual é o interesse dela? Até o final da aula a gente vai descobrir. Então, preste atenção e vamos seguir. Tcharam, foi. Ó, relação de interesse. Os vários significados atribuídos ao que hoje se denomina esporte foram construídos historicamente de acordo com as características da sociedade em meio aos seus contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. No que se refere ao esporte como uma atividade corporal de movimento com caráter competitivo divulgada pela mídia, tem como propósito principal o financeiro. Então aqui a gente está falando de money, 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 money. Money, porque a gente está falando de aspecto financeiro, aqui a gente está entendendo que a mídia tem o papel de utilizar o esporte como instrumento de ganho. Por que divulgar tanto o futebol, por exemplo? Porque é o que dá mais lucro. Então, a depender de como a construção, vejam que tudo a gente passou por uma linha de tempo. Tem a construção histórica, política, social, cultural, tem todo um contexto que vai configurando e construindo o perfil do esporte. Nesse caso, o esporte, como a gente já mencionou em aulas anteriores, se você não lembra, acessa a plataforma Eduque, que aí você vai ver o que é o esporte. Mas, de forma geral, ele tem um aspecto um pouco mais profissionalizante, tá bom? Então, como é algo de performance, então a competição, o ganho ali é muito acentuado. Então, o aspecto financeiro é o que acaba sendo utilizado como instrumento de movimentação e dinâmica dessa atividade. Tranquilo? Então, a mídia faz acaba desenvolvendo esse papel de utilizar o esporte como ganho financeiro e aí por ser aspecto financeiro acaba selecionando só aqueles com mais destaque. Porém, existem outros esportes que poderiam ganhar tal destaque e propiciar
ganhos. Então, vamos conhecer algumas alternativas? Vamos agora, eu quero ver. Agora é isso aí, ó. Outras propostas, vamos lá. Mais do que aspectos financeiros, o esporte é uma possibilidade de ampliar o repertório motor, cognitivo e social. Sendo assim, conhecer outras alternativas esportivas é permitir ao indivíduo criar novas concepções acerca do mundo. Dentre as novas propostas, o rugby, badminton e o lacrosse têm se destacado. Então, deixa eu voltar aqui para mim. Cadê eu? Vamos mencionar aqui 3 modalidades que não têm tanto destaque, mas que de alguma forma já estão apetecendo os corações desses que vos falam. Por quê? Porque a gente começa a conhecer novas dinâmicas, porque isso começa a fazer parte do nosso contexto cultural, de conhecimento, de relação, de vivência, e que vai muito além daquele aspecto financeiro que a mídia acaba instrumentalizando. Por quê? Porque ela pode possibilitar o aspecto social, o aspecto cognitivo e, como é uma prática física, atividade física é uma prática de conhecimento, de direcionamento físico, beleza? Mas vamos aqui conhecer essa dinâmica desses 3 esportes que não são tão divulgados, mas são relevantes para a gente poder conhecer um pouco mais, beleza? Foi! Go! Rugby. O rugby é um esporte coletivo que surgiu numa escola na cidade de Rugby, Inglaterra, no ano de 1823. Ele é disputado por 2 equipes, em que os jogadores conduzem uma bola oval com as mãos, podendo também utilizar os pés para chutes e lançamentos. Olhem essas imagens, essas 2 imagens aí que vocês vão conseguir. Opa, professor, isso está errado. Professor, isso está errado, não acredito. Isso daí nunca foi rugby, o nome disso é futebol americano. E aí eu lhe digo, errado estamos nós, porque isso não é futebol americano. Isso daí é o rugby. O rugby pode parecer muito futebol americano, mas vamos voltar aqui na imagem só para vocês olharem. Vejam aí que eles não estão com os aparatos de defesa. Não tem capacete, não tem aquelas roupas todas do futebol americano. É uma prática inglesa. Tem aquelas similaridades, similitude, parência, mas, de forma geral, são práticas distintas, por mais que sejam compatíveis de aparência. De forma geral, é um esporte um pouco violento, um pouco agressivo, talvez, mas que é uma alternativa. Aqui no Acre tem prática de rugby, professor? Sim, tem prática de rugby. Praticada onde? Arena da Floresta, às vezes, se eu não me engano, não sei se ainda está no treino por lá, mas tinha uns torneiozinhos de rugby. Por quê? Porque começa a ser introduzido gradativamente, por mais que as pessoas não tenham a visibilidade da mídia, quando começa a ser divulgado, assim, vai sendo disseminado gradativamente, as pessoas acabam sendo influenciadas. Hoje, a minha influência por gostar do rugby é uma série chamada Heartstoppers, porque ali o carinha muito fofo pratica o esporte. E aí a gente fica interessado em conhecer, em saber mais. Então, lembra do papel da mídia? Influenciar? Então, a depender de onde é divulgado, a gente começa a ficar um pouco mais interessado. Então, aí nós temos o rugby em primeiro e agora em segundo temos o badminton. Em outras palavras, badminton é um esporte jogado individualmente ou em duplas. É uma atividade em uma quadra dividida por uma rede no meio. É muito parecido com o tênis, o jogo é jogado com raquetes e ao invés de bolinha amarela, o objeto a ser rebatido é uma peteca. Eu tenho que precisar comprar um óculos, mas vamos lá. De forma geral, aqui a parte mais importante que eu queria destacar em relação ao badminton é porque ele lembra muito a peteca. De forma geral, é um tênis com peteca. Peteca, professor? Não, bolinha de gude é outra coisa. Peteca, aquele instrumento com peninhas e tal, de influência indígena também, de indígena. Por isso que é relevante, porque já se aproxima um pouco mais da nossa tradição cultural. A partir do momento que a gente tem a percepção de identidade indígena, a gente começa a entender algumas influências. Essa aqui, por mais que de forma geral tenha influência europeia, é uma dinâmica muito facilmente atrelada à cultura indígena, porque tem a peteca como instrumento, e aí é só a dinâmica do tênis, só que com outro tipo de objeto. Em vez de ser bolinha, é peteca. Tranquilo? Fácil? Então, vamos para mais uma e a última modalidade. Vamos lá, ó. Lacrosse. Lacrosse é um esporte praticado entre equipes bastante popular na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. A principal particularidade deste esporte é o uso de bastões com uma espécie de cesta em uma das extremidades, onde os jogadores devem carregar a bola durante o jogo. Observe a imagem que aí tem um filme muito
conhecido que são as meninas malvadas, em que quando você quer extravasar a raiva, pode utilizar como instrumento de esporte o lacrosse, porque sim, eles gostam de esporte um pouco violento, um pouco agressivo, e corporal, contato corporal, mas de forma geral é uma dinâmica inovadora, diferenciada, similar, deixa eu ver, handebol, sem usar as mãos, a gente usa o bastão com a cesta, em que a gente tem que fazer o gol. É sempre essa perspectiva de fazer a pontuação, trave, gol, direcionamento, só que com muito contato físico. É interessante? É interessante a perspectiva de possibilidade. Vejam que são outras alternativas, outras possibilidades que a gente pode começar a inserir no nosso contexto. Vejam que lá ele é direcionado, é desenvolvido principalmente nos Estados Unidos, Canadá. Então, a influência cultural deles é muito mais forte lá, mas isso não quer dizer que a gente não possa vivenciar esse tipo de prática. Tranquilo? Continuando o assunto, a gente vai fazer o quê? Exercitar. Então, vamos ao exercício número 1. O esporte é uma prática cultural e as mídias auxiliam na difusão dessas modalidades. É um exemplo de esporte pouco praticado no Brasil. Aí a gente vai ter as alternativas do que é pouco difundido. Então, vamos lá. Ó. Alternativa A, futebol. Alternativa B, vôlei. Alternativa C, badminton. Alternativa D, basquete. Ah, professor, eu nunca joguei basquete, então é basquete. Não é porque você não jogou que não é tão praticado no Brasil. O que é menos difundido aqui, sim, é a alternativa C, badminton, que a gente mencionou na aula de hoje. Vamos aqui mais uma questão. Qual a diferença de jogo e brincadeira? Isso daí é só para a gente reforçar a memória rapidão. 3, 2, 1. Brincadeira tem regra, jogo não? Jogo é fácil, brincadeira é difícil? Alternativa C, jogo tem regra, brincadeira não. Alternativa D, brincadeira é para crianças e jogo é para adultos. Essa daí eu vou deixar para a sua reflexão, porque agora é hora de ação. Qual a modalidade que você não conhecia e ficou mais curioso em praticar? Escolha um esporte pouco divulgado nas mídias e põe o corpo em ação. Aproveita, acessa a plataforma Eduque para aprender mais e eu fico por aqui. A gente deixa vocês livres para praticar ou conhecer um pouco mais sobre as outras modalidades, dizer o que vocês acharam da aula. Eu vou, acho que praticar um pouco de, sei lá, futebol americano, não, talvez um lacrosse. Ah, meninos malvados. E é isso. Vejo vocês na próxima aula e até lá.